estou aqui hoje para contar um pouquinho para vocês, trazer um pouquinho desse trabalho do que a gente faz no dia a dia. Quando o Rodolfo me fez o convite para participar aqui com vocês, até fiquei pensando, nossa, o que eu vou falar em 45 minutos? A gente passa o dia inteiro, trabalha lá os 30 dias pensando como que a gente vai reter o pessoal de tech. Porque como eu fico hoje na Ambev Tech, na parte de tecnologia, é o mercado que mais cresce hoje. E a rotatividade é gigante. Então, o que a gente faz? Então, trouxe algumas práticas, a gente vai conversar um pouquinho. E eu quero começar a minha apresentação contando um pouquinho mais da Vanessa para vocês, que é algo que a gente valoriza muito hoje dentro da nossa companhia. Como que a gente fala? Como que a gente começa a interagir com esse pessoal? Então, a gente começa a falar da nossa persona. Quem que é a nossa persona? A gente conhece os nossos colaboradores? Quem que é o nosso colaborador? O que ele necessita? O que ele precisa? Dentro da Ambev, a gente fala que a gente é alguém além dos rótulos. Então, além dos rótulos que a gente vende, de cerveja, de guaraná, de refrigerantes, a gente é uma pessoa por trás de tudo isso. E é quem a gente tem lá no nosso local de trabalho. Então, quem são essas pessoas? Como que a gente faz esse tipo de apresentação? Meu slide estava aqui, eu acho que ele saiu da ordem, o slide saiu, mas depois eu volto aqui na apresentação dele com vocês e vou falar um pouquinho mais do como que a gente vai trabalhando e vai fazendo tudo isso. Mas sem o slide mesmo, vou me apresentar aqui para vocês. Então, como já foi falado, eu sou a Vanessa, mas fora tudo isso de currículo de RH, eu também tenho os meus desejos, aquilo que eu trabalho, que eu vivencio no meu dia a dia. Então, extremamente focada, eu falo que eu sou apaixonada por pessoas. A minha meta é passar pela vida de alguém e contribuir para que ela saia melhor, para que eu possa ajudar, para que ela tenha um dia diferente de tudo isso. Amo viajar e ficar lá com a minha família. Então, eu tenho algo além da empresa, eu tenho algo que eu valorizo. Quando eu busco isso lá na minha empresa, como pessoa, eu levo esses meus valores. Valores esses que a gente deixa de conhecer, às vezes, no dia a dia. Como que é o nosso automático? Quem que é o nosso colaborador? Ele tem filho? Ele tem família? O que ele gosta? Qual que é o sonho dele de tudo isso? Então, quando a gente começa a trabalhar tudo isso, falar da persona, olha quem que é a nossa persona. É alguém que gosta de algo, que ele tem uma característica. Ele tem um processo para ser descoberto. E quando a gente fala de grandes empresas, a gente tem um grande estudo hoje na Ambev, quem que é a nossa persona, quem que é o nosso desenvolvedor, quem que é o nosso tech. Só que a gente trabalha a nossa persona todos os dias. E como que a gente trabalha isso? Através da minha liderança. Então, trouxe até alguns modelinhos aqui para vocês de como que vocês podem trabalhar e vivenciar isso dentro do nosso processo. A gente fala muito em reunião de one-on-one. Eu trabalho com reunião de one-on-one em tech tem 5 anos. E eu falo que hoje está na moda, né? Ai, vou fazer reunião de one-on-one. Só que a gente trocou o antigo feedback por one-on-one. A gente só trocou o nome porque era bonito. Então, a gente tira lá o nosso conceito de como que a gente faz isso. E dentro da companhia, como que a gente trabalha? Eu falo que isso daqui é o indispensável para a minha liderança. Quando eu vou falar com o meu líder e entender o problema que ele tem dentro do time, eu vou fazer esse checklist. Cadê o one-on-one? Quem que é a tua pessoa? Quem que é a tua persona? Então, esse é o nosso primeiro ponto de trabalho. Porque como que eu vou reter uma pessoa na empresa se eu não sei o sonho, o que ela gosta, o que ela quer? Qual o seu próximo passo? Qual que é o teu desejo? E eu falo isso em sala de aula também. Eu tenho alguns rostinhos conhecidos aqui, que eu dou cultura organizacional. E eu sempre pergunto, qual que é o seu sonho? Daqui 2 anos. Porque é aqui no nosso one-on-one que a gente começa dentro da empresa, a gente trabalhar tudo. Só que a gente começa na nossa primeira reunião com eles. Olha ali, deixei até alguns exemplos. Depois, se alguém precisar e tem o interesse de implantar, posso mandar até algumas listinhas de perguntas para vocês do que a gente trabalha, do que a gente fala. Só que a gente começa perguntando, qual que é a sua história de vida? Quem é você? O que você faz? O que você gosta? Qual
Qual que foi o trabalho que você teve para chegar até aqui na empresa hoje? Como que você se desenvolveu? Aí depois a gente vai ali, qual que é o teu histórico familiar? Você mora com quem? Você faz o quê? Quais são os seus sonhos? Qual que é o teu próximo passo? E eu falo que eu poderia até fechar minha tarde hoje só com isso daqui. Por quê? A gente só vai reter dentro da nossa empresa uma pessoa que a gente contribui para o sonho dela, para que ela possa ser melhor, para que ela possa se desenvolver e para que ela seja feliz ao final do dia. Porque hoje, trabalho, gente, a gente tem. Principalmente lá na minha área, tá? Porque se um desenvolvedor, sem levantar a mão, já tem 3 recruiters batendo na porta dele. Se ele levantar, então, aumenta ainda mais esse volume. Então, a gente sempre começa a conhecer. Quando que a gente faz esse momento? É mensal. E esse momento, gente, é entre líder e liderado. Tanto que todo candidato que chega para uma entrevista com a gente, quando ele chega no momento que a gente já está ali com um executivo, com um gerente, que ele passou pelo processo de recrutamento e seleção, a gente começa se apresentando para ele. A gente conta mesmo quem que a gente é, o que a gente gosta, por que a gente trabalha na empresa, antes mesmo do candidato começar a se apresentar. É aquele famoso quebra-gelo. Quem é você? O que você faz? Só que, além de tudo isso, ele começa a criar vínculo com a gente. Ele começa a se identificar com tudo isso. Então, esse momento, a gente fala muito que é dos dois. Só que, além de tudo isso, desse processo, a gente trabalha muito com os nossos times, com a nossa liderança, muito baseado na metodologia do Manager 3.0. Para quem não conhece, eu deixo aí. É uma metodologia super incrível. A gente precisa de certificação, mas antes de pensar gosto ou não gosto, fica o livro Liderando para a Felicidade, que é uma tradução que tem no Brasil hoje sobre essa metodologia. E a metodologia em si, ela dá para a nossa liderança mecanismos de entender como que ele vai se desenvolver, como que ele vai fazer tudo isso. Deixei 2 bem simplesinhas para vocês aqui, que a gente não precisa de software, a gente não precisa de processos, a gente não precisa falar assim, mas isso daqui só acontece na Ambev porque ela é a maior cervejaria do mundo. Vou mostrar para vocês como que a gente traduz isso daqui, que é a nossa liderança, no Excel ou no Miro, daqui a pouco, fazendo a união de todas essas informações. Então, dentro ali do Manager 3.0, a gente trabalha sempre com os nossos times apresentação, mas bem no modelo que eu falei para vocês. Quem é você além dos rótulos? Quem que trabalha com você? Ele tem filho? Ele tem família? O que ele faz após as 18? E o porquê, gente, esse trabalho é tão intenso, principalmente na nossa área? Quando a gente fala de tecnologia, o meu software ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. E eu preciso criar a empatia sobre as pessoas, porque hoje eu fico especificamente nas áreas que a gente chama de torre de supply. Então, todo produto que sai de dentro da companhia é pelo software que a gente produz aqui em Maringá, e fora o pessoal que fica em outras unidades alocadas hoje pelo Brasil todo. E fico com toda a área de engenharia, que também é o estudo por trás dos nossos softwares, como que a gente vai se desenvolver. E por que eu falo nosso, né? Mas vem cá, a Vanessa não é psicóloga, ela não é dessa área, porque o meu papel dentro da companhia é parceira de negócio. É o que eu faço para o meu cliente entregar mais e melhor. É o que eu faço para que o resultado chegue lá através de pessoas. Então, por isso que a gente conhece e a gente entende tanto qual que é o mecanismo, qual que é o nosso processo, qual que é o nosso sistema. Como que eu encanto o meu colaborador? E como que o meu colaborador vai entender que tem toda essa diferença para a vida dele, de precisar entender quem são as pessoas que trabalham com ele. Por quê? Lembra que o software é 24 horas por dia, 7 dias por semana? E a gente faz implantação, que a gente chama de rollout, finais de semana. Então, a gente precisa deixar claro no time por que às vezes tem um colaborador que vai falar não para a viagem 2, 3 vezes seguidas. Porque ele tem um filho pequeno, porque ele tem uma pessoa doente na família dele. E isso eu acabo criando dentro dos meus times o quê? Empatia. A pessoa se coloca no lugar do outro.
a gente começa a criar realmente aquele vínculo de trabalho em equipe. E, fora isso, uma metodologia que a gente usa muito é a motivação. O que motiva os meus colaboradores? Eu deixei ali, o primeiro quadradinho são os CUDOs que a gente trabalha. Quando a gente fala em motivação, ele vai trazer alguns dentro dessa metodologia, que é a questão de honra, meta, curiosidade, relação, liberdade. E o que a gente faz é como um jogo. Você convida as pessoas a jogar com você e a contar qual que é o maior fator, o que mais motiva ela na vida dela. Por que a gente faz tudo isso? Porque no momento que eu estou dando um feedback, que eu tenho um projeto, eu preciso entender se aquele é o meu colaborador, que ele gosta de status. Está vendo que o último quadradinho é status? Se ele gosta de status, eu vou dar o palco para ele. Eu vou deixar ele se apresentar. Eu vou deixar ele coordenar. Eu vou deixar ele puxar novas coisas. Então, isso daqui para a gente é muito valioso nesse processo e a gente vai trabalhando todas essas informações. Assim como a gente trabalha muito o CUDO. O que é o CUDO? Trabalho de reconhecimento. Você tem lá os seus CUDOs, você pode ir lá e, a qualquer momento, reconhecer um colega teu de trabalho. Então, isso a gente trabalha todos os dias. Quem que fez algo de diferente para você hoje? Quem que contribuiu com a tua vida? Porque eu falo que dentro das empresas, no dia a dia, a gente se esquece de falar obrigada. E o que a gente escuta na maioria das empresas? Não fez mais que a sua obrigação. Está recebendo para isso? E será que é isso que acontece no dia a dia? Será que a pessoa não se incomodou um pouquinho para fazer esse processo, para trazer algo de novo, uma referência para o teu time, para o teu trabalho? Então, a gente começa a trabalhar tudo isso nas nossas lideranças dentro das nossas práticas. Legal, vocês vão falar assim, Vanessa, eu também trabalho feedback, eu tenho tudo isso. Eu falo assim, tem. Você lembra o nome das pessoas, dos filhos, de quem trabalha com você? E, gente, a gente não é mecânico, né? A gente não lembra tudo. Então, aqui um segredinho para vocês. Depois desse daqui eu posso compartilhar o modelo. Como a gente fala muito de dados, não trouxe fotos, dados reais do pessoal, tá? Mas esse daqui é um modelinho que está lá no nosso Miro e que a gente tem tudo. A gente coloca foto, nome, endereço, data de aniversário, bebida favorita da companhia, se ele bebe ou não. Para a gente, como é o nosso core, isso é muito importante, né? Porque eu não vou mandar para a pessoa uma caixa de bebida e ela não bebe. Então, a gente vai mandar uma caixa de refrigerante. A gente vai trabalhar de uma outra forma. Então, a gente precisa entender tudo isso. O cargo atual da pessoa, em que local ela gostaria de chegar. Lembra que eu falei um pouquinho antes que a gente pergunta muito o teu próximo passo? Qual que é o teu sonho? Para onde você vai? Segredo, isso daqui não é trabalho do RH, tá, gente? Quem preenche isso daqui não é o RH, isso daqui quem preenche é o líder. Então, cada um dos meus líderes tem, ou no Miro, na metodologia que a gente tem, ou dentro do Excel, todas as informações do colaborador dele. Vanessa, mas dentro da Ambev não tem sistema? Tem, vários. O que a gente fez? A gente favoreceu um sistema rápido, prático, barato, que não custou nada, para que a nossa liderança tenha toda a informação do teu colaborador. Fora tudo isso, o que mais que a gente tem? Informações importantes para brindes, porque a gente adora comemorar, né, gente? Pensa lá, numa cervejaria aqui que a gente não faz, né? A gente adora um brinde. Então, aqui a gente tem tudo. Desde tamanho de camiseta, se ele é intolerante a glúten, se ele é intolerante à lactose. E eu falo isso para a minha liderança toda semana. Resolve você chegar lá na época de Páscoa e comprar um chocolate igual para todo mundo da tua equipe? Aí tem um cara que é diabético. Vai falar assim, nossa, olha, meu líder está querendo me matar mesmo, né? Me deu um chocolate. Qual que é essa diferença? O que ele está fazendo? Então, isso é muito importante para a gente. É um pequeno cuidado que você vai ter um custo praticamente indiferente desse processo, do que você está fazendo, e você vai ter uma qualidade totalmente diferenciada na entrega. É um cuidado. Porque imagina a pessoa chegar e falar assim, nossa, a Natália veio aqui e teve todo o cuidado de lembrar que eu gosto de um chocolate branco. Ah, meu amigo ganhou o preferido dele, que é o meio amargo. E o meu
foi totalmente diferente. Então, para isso, gente, até quando a gente fala ali na companhia, a gente tem esse cuidado com as pessoas, até para todos os trabalhos de RH brinde que a gente vai fazer, em mandar produtos sem lactose, sem glúten. Ah, mas isso é possível, Vanessa? É. Se a gente trabalha isso lá com mais de 2.000 desenvolvedores e 45.000 colaboradores, dá sim. A única coisa que a gente não faz de diferente é a cesta de final de ano. Porque a gente monta, e é a mesma, tá? Se a pessoa é um operador, se ele é um desenvolvedor, se ele é um diretor. A gente tem uma cesta que é praticamente a ceia de Natal do que ele pode ter ali na casa dele, fazer, aproveitar com a família. E o porquê tudo isso? Porque a gente já tem uma venda funcionários. Eu falei assim que tem muita coisa que eu não posso escrever, mas posso contar várias para vocês aqui, tá? Então, a gente tem vendas funcionários que, todos os meses, a gente distribui para o nosso colaborador uma lista de produto que ele pode comprar num preço bem acessível, tá, da companhia. O que é um preço acessível? Talvez tenha um pessoal que não bebe, mas para ficar mais prático, se a gente falar numa caixa de original, que no mercado é R$80, o meu colaborador vai cobrar por 18, que é um valor mais baixo do que o custo. Segunda-feira vai ter currículo, acho que chegando lá na caixa, né? E como que a gente faz, tá, gente? Essa venda são produtos alcoólicos e não alcoólicos, com um limite mensal de 8 pacotes, packs para compra, que a gente vai diferenciando todos os meses. E época de Natal e Ano Novo, a gente percebeu que a nossa entrega, a nossa logística é grande. Não, imagina, em dezembro o pessoal tira férias. Então, é no mês de outubro que a gente faz a venda funcionário em dobro, que ele pode comprar 16. Por quê? A gente deseja que lá na ceia de Natal dele, no momento com a família dele, ele possa comemorar unido com a empresa. Que a empresa compartilhou e ajudou em todo esse processo. Então, aqui, quando a gente fala nesse cuidado, nessas informações, por que ela existe? Porque a gente está trabalhando logística, números, dados, insumos. De quem é o meu colaborador, quem que é esse personagem, qual que é a persona dele. Porque como que eu encanto quem eu não conheço? Tem como? Difícil, né? E aqui, gente, seguindo os quadradinhos, o que a gente tem? Ali, PDI é só data, tá? Para o líder não se perder, porque ele tem que fazer PDI. PDI dentro da companhia, responsabilidade 50% liderança, 50% colaborador. Por quê? Quem que é o dono da carreira? É o meu colaborador. E a gente oferece para ele todo o mecanismo para que ele se desenvolva. Hoje, que é sexta-feira, se vocês perguntarem assim, nossa, Vanessa, você veio para cá, teu time ficou lá trabalhando? Não, porque toda sexta a gente tem algo chamado Selfie Friday. O que é a nossa Selfie Friday? Toda sexta, período da tarde, para a área de tecnologia da companhia, eles estão liberados para estudo, saúde mental e autocuidado. Por que tudo isso, gente? Porque quando a gente fala em tecnologia, eu estou falando do intelecto do meu colaborador. É diferente do que eu faço na minha área de produção. Lá a gente tem outros mecanismos de trabalho. Mas quando eu estou falando do desenvolvedor de software, eu preciso ter alguém que está com a mente legal, ok, fresquinha para desenvolver, para criar e para se desenvolver um dos nossos produtos da melhor maneira possível. E depois de vários estudos, a gente percebeu que faltava, principalmente com a pandemia. E tudo isso que a gente faz, a gente vai falar ali na frente como que a gente trabalha o engajamento, processo e criação, vem dos nossos próprios colaboradores. Então, a partir, por que eu tenho PDI ali, trilha de carreira? Porque não é mais desculpa ele me chamar para conversar e falar assim, ai, Vanessa, estou trabalhando tanto, meu líder me deu um PDI gigante e eu não consigo executar. Ah, sério? Sério. O que você está fazendo na sexta tarde? Como que vai sua Selfie Friday? Como que vai o teu processo? E daí a gente fala assim, nossa, mas gasta dinheiro estudar. Então, fora a nossa universidade interna que a gente tem, que a gente sabe que já é realidade de muitas empresas hoje, a gente também tem um outro benefício, que é um auxílio educação diferenciado.
Há 2 anos e meio, mais ou menos, atrás, a gente começou a estudar dentro da área de gente com a liderança o quanto que a gente gastava em treinamento e desenvolvimento. Eu treino, eu desenvolvo, mas o quanto que eu tenho de lucro em relação a tudo isso? Quanto que eu tenho de retorno? Será que está dando retorno? Então, a gente desenvolveu uma outra metodologia de colocar uma regra para os meus colaboradores. Galera, a partir de hoje, todo mundo tem R$3.000 ano para gastar com educação. Como que a gente chegou nesse número e nesse dado? O quanto que eu gasto enquanto companhia hoje com educação? A gente gastava até mais, tá, pessoal? Porque tem gente que faz mais, tem gente que faz menos. E como a gente sempre tem nas empresas orçamento, né? Às vezes a gente gasta um pouquinho mais no começo do ano e chega lá no final a gente não tem o dinheiro para continuar trabalhando com o pessoal. Então a gente já deixou isso estipulado. Mas é 3.000 e eu posso fazer qualquer coisa. Só que tem regras. Eu falo que todo o trabalho que a gente faz hoje, mesmo que a gente fale em retenção, que a gente fale em processo, a gente precisa ter regras claras, comunicadas e 100% entendidas por todos. Então, a gente fala muito ali dentro do RH e com a liderança que o óbvio ele precisa ser dito. Aí eu vou contar uma historinha para vocês. Como a gente tem muitos concorrentes na área tech, né? Pandemia, todo mundo ali trabalhando, as empresas começaram a pagar mais VA e VR para todo mundo. Subiu o preço no mercado. Eu preciso ganhar mais VA e VR. E a gente estava lá, assim, tirando os cabelinhos, a área de people, junto com a diretoria, para estudar a implantação do 14º salário. Por quê? A gente já tinha, tá, pessoal, o 14º implantado para a Ambev, já era uma prática da companhia. Mas para a área tech a gente não tinha ainda. E 2.000 colaboradores. Eu não posso acordar hoje e falar assim, olha, vou colocar 14º aqui para 2.000 colaboradores, né? O meu financeiro não acompanha tudo isso. Então, começamos a trabalhar e estudar todo esse processo. E a gente vai ver ali para frente sobre algumas transparências e momentos com todos os times, incluindo o nosso vice-presidente, que uma vez por mês ele se reúne online com todos os colaboradores para falar o que está acontecendo, responder dúvidas, perguntas. E a gente usa a metodologia que eles perguntam, o outro vai votando, e a pergunta mais votada a gente responde. E a gente lá, feliz da vida, falando de 14º. Olha, pessoal, a partir de hoje, todo mundo vai ganhar o 14º. Qual que era a pergunta mais alta lá nas nossas perguntas? E o VA e o VR? Que dia que ele aumenta? Tem como, gente? Só que daí, quando eu falo para vocês da transparência, da ligação que a gente tem com os nossos colaboradores, a gente foi extremamente claros. A gente chegou para eles na reunião seguinte e falou assim, pessoal, seguinte, VA e VR, não vamos discutir mais esse ano, ok? Até dezembro, a gente não fala mais de VA e VR. Por quê? E a gente traz exemplos para o nosso time, gente. Eu gosto muito de usar para eles que o orçamento da empresa é que nem o orçamento familiar que a gente tem. Não é infinito. A gente precisa se planejar. Né? A gente precisa cuidar de tudo isso. Então, isso passa a ser claro para eles. A gente trabalha muito quando a gente fala do perfil do nosso colaborador, da nossa persona, falando as verdades difíceis. Algo que a gente evita muito falar no nosso dia a dia, enquanto líderes, porque falar a verdade para as pessoas nem sempre agrada a todo mundo, né? E se eu perder esse colaborador? Mas eu conheço o meu colaborador. Eu conheço as características, eu conheço os processos, eu sei o que ele gosta e o que ele não gosta. Então, fica mais fácil de falar verdades difíceis. E aqui também, nesse quadrante que a gente tem, que a gente chama de ficha de gente, tá, do nosso colaborador, a gente coloca todas as conquistas do nosso colaborador. É só conquista da empresa? Não. O líder vai colocando, gente, ali na listinha, porque ele, cada vez mais ele vai tendo insumos sobre as pessoas que eles atendem. Porque ninguém lá tem uma super memória para falar assim, sei tudo sobre todo mundo, mas ele dá 2 cliques no computador, ele abre e ele relembra tudo que ele tem sobre o teu colaborador. Quem que é a tua persona?
Então, eu falo que o primordial, quando a gente fala em reter alguém dentro de uma empresa, porque é tão difícil, é tão caro contratar, né? Eu sei que a gente já falou hoje no período da manhã sobre o recrutamento e seleção, é caro contratar. Então, o que a gente precisa fazer quando a pessoa chega em casa? Como que a gente trabalha? E a gente vai usando ferramentas para tudo isso. Porque a gente usa vários softwares. Mas será que a gente consegue ter todas as informações? Imagina a minha liderança precisar entrar em 4, 5 aplicativos para descobrir toda a história ou puxar um relatório para saber mais sobre o seu colaborador. Quem nunca, né? Eu trabalho em RH há 14 anos e 8 na área de tecnologia. Gente, eu recebia quase todo mês aquele pedido do líder. Tira uma lista de aniversariante para mim. Quem está fazendo aniversário da minha área? Então, aqui a gente também passa a dar autonomia para o líder para que ele possa trabalhar e desenvolver ainda mais com o teu time, com o teu processo. Quem que precisa conhecer? E eu falo muito isso para o líder. Eu sou a tua parceira, mas a liderança é sua. E quando a gente fala sobre isso, como que entra muito o nosso papel? Sento com o meu líder. Se é um desligamento difícil, a gente vai sentar juntos antes, a gente vai montar, a gente vai escrever, e eu vou falar, me desliga. Eu sou a pessoa agora aqui na tua frente. Pode falar. E ele termina, eu falo assim, olha, vamos só se organizar aqui o que a gente falou, a gente faz a troca, então a gente trabalha nessa parceria e mentoria o tempo todo. Porque pessoas são pessoas. Eu falo, ninguém vem com manual de instrução. Então, a gente precisa cada vez mais se desenvolver dentro das companhias para entender quem que é a minha pessoa e como que eu trabalho tudo isso. E daí a gente fala do tema que eu brinco que é a minha grande paixão, que é a cultura organizacional. Como que eu vou engajar, como que eu vou desenvolver, como que eu vou trabalhar com essa pessoa no meu dia a dia. E qual que é o diferencial que a gente descobriu que dá super certo? A gente tem um plano de engajamento colaborativo. Como que ele funciona? A gente participa do GPTW, a gente tem uma ferramenta de pesquisa, tá? Que são pulsos, que a cada semana chega 5 perguntinhas lá para o meu colaborador responder, que hoje a gente usa o Team Culture, que é o TC que está ali. A gente tem uma pesquisa de engajamento anual dentro da companhia, porque a própria companhia faz uma pesquisa para saber no Brasil como um todo como a gente trabalha e no mundo. E a gente tem a pesquisa Light. A pesquisa Light é uma pesquisa que a gente não cobra os colaboradores, mas que a gente lança a cada 6 meses para que a gente consiga medir se todo mundo aqui está falando a mesma língua. Enquanto área de gente, o que a gente faz? A gente estuda um parâmetro sobre as ferramentas. Será que o meu retorno é parecido? O ano passado, por incrível que pareça, quando a gente recebeu aqui em Maringá o retorno do GPTW, a gente foi comparar. A gente teve 1 ponto de diferença sobre a nota de todas as ferramentas da forma que a gente trabalha. Só que isso é evolutivo o tempo todo. Então, como que a gente faz? A gente vai pegando a cada 3 meses todos esses dados de insumo, trabalhamos os insumos lá no Excel, informações, relatórios para a minha liderança, que o que eu trouxe para vocês, gente, Briltec, tá? É como a gente se chama aqui na área de supply, todo o passo a passo de como que a minha liderança monta e faz esse processo. Então, eu tenho todos os dados, eu analiso os dados junto com a minha liderança, eu entendo a dor. Só que não sou eu, Vanessa, e não é o meu líder que fala sobre a dor e que responde sobre a dor. Lógico que quando a gente fala do corporativo a gente tem as práticas também, tá? Separadas, mas dentro de cada time a gente vai trabalhando com isso daqui. Entramos nas dinâmicas de time, que a gente mostra para o nosso time, abertamente, time, esse daqui é o nosso resultado. Nosso NPS está falando que 15% não indica a nossa empresa como uma excelente empresa para se trabalhar. O que a gente pode melhorar? E daí a gente vai trabalhando, lógico, até com forms anônimos, para que a gente colete insumo para fazer esse trabalho. Depois disso daqui, a gente vai consolidar um plano de ação que vem de toda a liderança e a gente leva a discussão para a diretoria.
E quando a gente fala de diretoria dentro da Ambev, a gente está falando de sócios, são diretores que atuam dentro da companhia e que também são sócios da companhia. Então, seria um presidente, um CEO em outras empresas que a gente trabalha, tá bom? E a gente discute e fala assim, olha, isso daqui apareceu bastante. Será que é um projeto corporativo? Será que ele não saiu agora do projeto que a gente trabalha dentro dos times e setores e a gente precisa assumir essa responsabilidade enquanto companhia? E a gente define tudo isso através dos OKRs, dos processos, para a gente trabalhar de uma forma de retroalimentar. E isso daqui eu mando lá para os meus colaboradores. Qual que é a tua dor? Qual que é a tua ação sugerida? Mas quando a gente fala de verdades difíceis, a gente também avisa os colaboradores. Não adianta chegar aqui e só reclamar. Qual que é o nosso plano de ação? Como que a gente vai medir? Então, o meu próprio time ajuda a criar o quê? Indicadores, como que a gente vai monitorar que isso daqui está acontecendo. E todo mundo sai da reunião com um compromisso. Percebem que a gente fala de transparência, quem que é o meu colaborador? A gente chama o colaborador para responsabilidade e a gente vai construir tudo junto. Só que esse construir juntos, a gente tem processos de como que a gente faz isso. Então, todos os meses, eu volto com os líderes, com os times que a gente tem, e a gente dá devolutiva. E a gente vai apresentar. Trouxe aqui um modelinho para vocês que a gente tem, que é do próprio Team Culture, que a gente lança as metas, os processos, o que eles se colocaram como objetivos para melhoria e qual que é o andamento. Estamos atingindo, não estamos, e como que a gente vai trabalhar tudo isso. E o que é mais forte para a gente é que a gente não quer número por número. A gente quer o quê? Comprometimento. Então, tudo isso daqui eu vou entender juntamente com rotatividade, número de TO, entrevista de desligamento, a gente vai fazendo um passo a passo em conjunto. Fora, a gente tem um café com as torres, que a gente fala de OKR, a gente fala de people, a gente tira dúvidas, e o diretor vai ali para bater um papo com as pessoas, assim como happy hour online, jogos. Na pandemia, a gente inventou até um show de calouros online, que era o Se Vira nos 30, em 3 minutos, que era divertidíssimo, melhor hora do dia, porque imagina os colaboradores, desde gente cantando, dançando na sua casa, contando com alguém, cozinhando, correndo com o computador na mão e com a câmera para se apresentar para todos os colaboradores. E nisso, gente, até o nosso VP estava ali. E ele estava 100% comprometido, ele estava brincando, ele estava falando de resultados. Da mesma forma que se faz sentido para o meu time montar campeonato de jogos online, que eles adoram, a gente ajuda. A gente vai montar campeonato. E muitas vezes, assim, ó, sem compromisso nenhum. Às vezes eu não tenho nada com aquele comitê. Eu entro lá no final de semana para ver o jogo de tiro deles, que eles estão brincando, que eles estão se divertindo. Porque a gente vai criando vínculo. A gente vai trabalhando. E a gente trabalha tudo isso em camadas dentro da empresa. A gente vai trabalhando dentro dos processos, como que a gente vai fazendo o passo a passo. E aqui, como que a gente faz tudo isso? A gente tem os nossos ajudantes. Por quê? Para trabalhar dentro de uma empresa, já que a gente falou de persona, eu preciso me identificar com as pessoas. Eu preciso ter processos. Então, a gente começa a criar o quê? Comitês e ligas. Comitê de ação social, que eu participo da reunião quando eu posso, porque é o meu próprio comitê formado pelos meus colaboradores que vai começar a se reunir, trocar ação, fazer processo. Eu vou ajudar, eu estou ali para ser uma mentora do processo como um todo, mas não uma dona do meu processo. E para tudo isso, eu até trouxe aqui, ó, a gente cria até a identidade visual deles, tá, gente? Do nosso comitê. A galera que é do comitê, o ano passado, eu mandei de presente de final de ano lá, a camiseta para eles, a garrafinha, agradecendo pelo empenho, pelo trabalho extra que o pessoal teve no comitê. Assim como a gente tem o VAS, que é o grupo das mulheres dentro da companhia. Por que grupo das mulheres? Quando a gente fala de supply fábrica é um universo 100% masculino. E a gente percebeu que a gente contratava as mulheres, tinha 30 homens e uma mulher trabalhando. E elas ficavam deslocadas. Com quem que eu falo? Com quem que eu troco figurinha? Quem me ajuda? Quem me conta desse universo? Como que eu vou chegar para esse grupo e vou falar que eu não sei essa sigla que eles estão falando?
Então, a gente criou um grupo a pedido delas. A gente se encontra cada 30, 45 dias para discutir de tudo. Desde algo que aconteceu na mídia e que o meu grupo traz como informação, até para convidar uma executiva da companhia para falar sobre maternidade e profissão. Então, tudo isso é gerado pelo meu próprio grupo. E, com isso, também tenho a Liga dos Estagiários, grupos de diversidade. Por quê? Como que é? A gente fala muito, né? A gente também saiu na mídia por lançar os estagiários negros dentro da companhia. A gente fez todo esse processo porque a gente percebeu que, dentro do nosso trainee, quem que passava no trainee da Ambev? Alguém que era branco, de uma faculdade particular, que tinha cursos de inglês, porque a gente pedia inglês, e a gente rompeu essa barreira através da nossa rede de diversidade e saúde mental, falando inglês não é mais prioridade, mas para a gente equiparar o nosso público e para ser justos, a gente vai abrir um trainee para quem a gente excluiu até hoje. E, para vocês terem ideia, nesse trainee, a gente mandou dentro do kit uma mala de bordo de viagem. E tem até no TikTok que saiu o pessoal que passou falando, porque hoje eu tenho pessoas da favela que trabalham e que é trainee dentro da Ambev. Assim como eu tenho aqui em Maringá o projeto Carambola, que a gente foi buscar dentro das favelas, dentro do pessoal que é minoritário chamado pelo nosso país, que não deveria ser, né, a nossa minoria, quando a gente foi estudar mais sobre esses dados e números, a gente convidou o pessoal, a gente fez todo um trabalho para a gente tentar equiparar os nossos públicos, para a gente ter um time mais diverso. E, dentro disso, a gente trabalhou com uma startup que a gente tem no programa, que é o Carambola, que deu todo o suporte, e, em 6 meses, a gente formou o pessoal para trabalhar com a gente. E formar essas pessoas para trabalhar com a gente, eu falo que foi gratificante, porque, quando eu fui dar feedback de você passou no processo seletivo, porque era um projeto nosso, teve uma pessoa que o menino começou a chorar. Ele falou assim, não, esse salário que você está me falando é mentira, porque se eu juntar o salário da minha família inteira, ninguém ganha isso. O que eu vou fazer com tudo isso? E a gente estava falando de um salário de R$3.000. Não era uma diferença, que é um salário de um dev júnior de mercado. E por que a gente faz tudo isso? Comprometimento e retenção. E para trazer o nosso público que acha que tem vaga sobrando lá fora e que a gente tem que fazer tudo para eles, que o universo não é o mesmo para todos. Que ele tem um colega do lado e que a gente precisa trabalhar isso. E, para tudo isso, tá, gente, a gente tem dentro da companhia o tolerância zero para respeito. Se acontecer qualquer ato de discriminação, de preconceito, dentro da companhia, a gente trabalha em compliance e pode ser o meu melhor colaborador. Ele vai ser desligado. Tá? A gente não, então, isso para a gente é muito sério quando a gente fala em compliance. E, a partir do momento do primeiro dia de trabalho do meu colaborador, ele vai assistir o vídeo de compliance feito pelo nosso presidente da SAS, que é toda a América, falando que o nosso é tolerância zero para falta de respeito. Então, isso daqui para a gente é muito forte. E a gente trabalha isso dentro da companhia o tempo todo. Só que a gente leva tudo isso também para a nossa avaliação de desempenho. Tá? Sei que não, eu tenho muitas ideias para contar para vocês, podemos conversar também nos corredores, mas até dentro da própria avaliação de desempenho, a gente coloca uma tag e a gente trabalha junto para saber se a pessoa teve um problema adverso no período de 6 meses, que é a nossa avaliação, passou por um problema de saúde mental, teve qualquer problema que impactou na avaliação que o líder fez sobre ela. Então, isso daqui para a gente é algo muito rico quando a gente fala de trabalho, carreira e processo. E esse daqui é um modelinho também que a gente trabalha, além da avaliação de desempenho. O meu líder, ele se encontra comigo e com a diretoria uma vez por mês para a gente fazer mini ciclo de gente, que a gente vai falar da nossa gente. Então, todo mundo que foi under, que está abaixo do desempenho, a gente precisa de plano de ação e a gente trabalha o plano de ação, tá? Que é um modelo bem simples que eles gostam de apresentar no PPT. Eles colocam um período aqui do último ciclo, de setembro a janeiro, coloca toda a informação do pessoal e ele vai colocando o que ele fez mês a mês. Eu trabalhei com essa pessoa, então quem que é o meu colaborador? Quando que foi feito o PDI dele?
O que ele fez dentro do PDI? Como que a gente trabalhou sobre tudo isso? E aqui, para vocês terem a ideia, trouxe para vocês uma pessoa que era um desenvolvedor de nível 1, que foi Exilem, que ele está entregando, tá? O nosso Exilem, ele entrega. Ele não é nem um sucesso, mas ele também não é under da companhia, ele entrega, tá ok. Então, essa pessoa gostaria de participar de uma outra área, ele gostaria de se desenvolver. Então, a gente tem todo um processo aqui de como que o líder foi fazendo, trabalhando, 100% documentado. Depois, a gente tem isso daqui numa ferramenta também, com mais detalhes, com o processo do PDI, com o processo do feedback, mas aqui apresentando até para a própria diretoria. E, gente, lá no final dá certo, porque esse daqui, ó, de setembro, quando foi em janeiro, a gente efetivou ele para trabalhar com questão de produto dentro da companhia. Ele gostaria de sair de desenvolvedor, que é uma área 100% técnica, entender de negócio e produto. Então, a gente faz esse trabalho 100% interligado com a nossa liderança, mas 100% baseado na transparência, verdades difíceis e quem é a nossa persona. Com quem que eu estou falando? E quando a gente fala de persona, eu faço isso personalizado para os times, tá? A gente não vai fazendo esse trabalho para todo mundo, não é para a minha área inteira aqui de atuação. A gente pega liderança, coordenação, gerente e trabalhamos com todo mundo. Por que a gente faz muito esse processo? E eu trouxe esse modelinho para vocês. Porque a gente faz avaliação 360, a avaliação acontece a cada 6 meses, o colaborador vai se avaliar, assim como ele convida, ele tem autonomia e liberdade para convidar os pares e pessoas que ele precisa para se avaliar. Dentro da nossa ferramenta, o líder dele vai dar ok ou não sobre quem ele convidou, porque senão eu vou convidar só quem é meu amigo, né? A pessoa que está próxima. Então, ele dá esse ok e ele dá a devolutiva do colaborador, quem que a gente precisa trocar ali dentro da avaliação, dentro do nosso processo. E, após a avaliação, a gente tem uma calibragem. A gente trabalha com o Nine Inbox, só que a gente vai sentar e a gente vai fazer reunião de gente. A gente fica uma semana, 15 dias. Já cheguei a ficar um mês trabalhando em reunião de gente com o público que eu atendia. Senta do diretor, todo mundo na sala, e a gente vai entender se teve discrepância entre as notas. Porque a gente tem comentário, a gente tem informação, e a gente vai entender, a gente vai perguntar para o líder, por que todo mundo está olhando esse colaborador como mover e você está me falando que ele é under? Cadê o insumo? Cadê a informação? O que a gente marcou? O que a gente trouxe? E, com essa calibragem, a gente vai para os feedbacks e a gente vai continuar trabalhando tudo isso daqui lá na nossa ficha de gente, com PDI, com desempenho. 6 meses depois, voltamos para a nossa avaliação de desempenho também. E quando o cara é under, verdade difícil, ele sabe que ele é under, que ele não está entregando. Só que a gente conta para ele o que ele não entrega. A descrição de cargo que é feita dentro das empresas, a gente faz uma aderência da pessoa ao cargo. Então, a gente vai entender quantos % que você entrega do teu cargo. Olha, hoje você é under, porque do cargo que você está hoje, você só me entrega 15%. É isso daqui, concorda ou discorda? Concordo. Então, vamos trabalhar no passo a passo e no PDI para você melhorar, porque o teu desafio agora é 50% para o próximo ciclo. Então, a gente vai fazendo todo esse trabalho no passo a passo. Com dados, com números, mas eu falo que com 100% com parceria, tá, gente? Porque se o líder ele não assume isso de verdade, como que a gente vai trabalhar, como que a gente vai se desenvolver? Porque hoje, dentro da companhia, a gente fala que 80% da vida do líder é pessoas. Os outros 20% são entregas, porque ele só vai entregar através de pessoas. Então, se ele não cuida de pessoas, como que ele vai entregar? Combinado? Meu tempo acho que foi. Então, assim, só um pouquinho. Brinquei a hora que eu cheguei com o pessoal que dava para falar a tarde inteira, porque a nossa vida é trabalhar para pensar como que a gente faz a vida do nosso colaborador melhor, como que a gente retém, mas, lógico, sendo justos, éticos e claros, tá? Porque o que a gente tem é a política. Tanto que veio perguntar, a política está no mundo, já leu? Vamos seguir. Então, exceção, a gente realmente trabalha como exceção. E dá certo, tá, gente? A nossa rotatividade hoje na área tech é bem baixa. A gente desliga, sim, mesmo faltando profissionais no mercado, mas quando a pessoa vai chegar no desligamento e que eu pergunto, ele vai falar, eu não sei por que eu fui desligado. Ele fala assim, obrigada pela oportunidade que vocês me deram até aqui. Porque o desligamento, para a gente, às vezes, é uma oportunidade para ser melhor da empresa do concorrente, porque ele sabe
ele aprendeu tudo que ele precisa para se tornar um profissional melhor lá na frente.